A partir de agora, nós podemos dar início à nossa palestra, as palestras, aliás, da tarde. Eu gostaria de chamar a Ingrid Lopes de Souza, que é bibliotecária na Biblioteca da Escola de Química, que vai proferir a palestra sobre patrimônio bibliográfico em ciência e tecnologia em universidades. Obrigado pela presença, viu, Ingrid? Boa tarde. Eu sou a Ingrid, bibliotecária da Biblioteca da Escola de Química. Em primeiro lugar, eu parabenizo toda a equipe da Biblioteca do CT, que é uma biblioteca muito querida, estreitamente ligada à nossa biblioteca. Parabéns a todos, funcionários, servidores, usuários, pesquisadores, meus parabéns. Eu fui convidada para apresentar a minha dissertação de mestrado, que foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Preservação de Acervo de Ciência e Tecnologia, no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. E o meu trabalho teve a orientação do professor Fabiano Cataldo de Azevedo, da Unirio, e da professora Maria Lúcia de Niemeyer e Matheus Loureiro, do MAST. Os orientadores, um bibliotecário e uma museóloga. A questão central do trabalho era abordar as questões do patrimônio bibliográfico em bibliotecas universitárias. Então, aqui está um resumo do que foi tratado na dissertação, lembrando que o trabalho completo está na página do MAST, e também no repositório institucional Panteon da UFRJ. E depois, esse trabalho originou também um artigo para o Enancib do ano passado, e tem um outro artigo também que ainda não foi publicado pelo Seminário de Memória e Pesquisa do ano passado também. Então, o meu estudo, ele aborda a biblioteca universitária como guardiã do patrimônio bibliográfico universitário, como guardiã da memória da universidade e também da memória das disciplinas às quais a biblioteca se dedica. Caracterizamos a Biblioteca Paulo Gaia como guardiã desse patrimônio, da memória da Escola de Química da UFRJ e, por extensão, também da memória da pesquisa e do ensino da química no Brasil. Analisamos as bibliotecas como lugares de memória e apresentamos os conceitos de coleção e de coleção especial no âmbito das bibliotecas. Assinalamos a importância da formação das coleções especiais para a preservação dos acervos bibliográficos e como produto técnico do mestrado profissional, nós propusemos critérios aplicáveis na formação de coleções especiais em bibliotecas universitárias, a partir da experiência da Biblioteca Paulo Gaia, destacando o valor de memória como um dos critérios para a seleção das obras a serem incluídas nas coleções especiais, ressaltando a questão da memória da biblioteca e da própria universidade através dessas coleções. Os critérios que foram propostos, nós baseamos na aplicação da Biblioteca Paulo Gaia, mas eles podem ser aplicados em outras bibliotecas, acrescentando outros critérios, podem ser adaptados. Então, ressaltamos a importância da biblioteca universitária na preservação do patrimônio e da memória técnico-científica da universidade pelo seu processo de formação e desenvolvimento de coleções. Estabelecemos um recorte que enfatizou a importância da biblioteca como lugar de memória e propôs o valor de memória como um dos critérios para a seleção das obras que iriam formar essa coleção especial. Como a biblioteca não tinha feito um estudo semelhante, essa foi a contribuição do mestrado, do produto do mestrado profissional. Como metodologia, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica, mas uma pesquisa com características de pesquisa aplicada, pois os resultados apresentaram soluções para profissionais de bibliotecas universitárias. E
procurou-se priorizar esse enfoque dessas obras que tinham esse valor de memória, já que esse valor foi proposto como um dos critérios aplicados na formação dessas coleções. Aí nós abordamos a questão do patrimônio, de ciência e tecnologia. Para isso, nós preferimos adotar a definição do professor Marcos Granato, do MASH, e da Fernanda Pires Santos, porque eles apresentam uma visão mais ampla do conceito de patrimônio cultural de ciência e tecnologia. Então, segundo eles, o patrimônio de ciência e tecnologia é um conjunto tangível e intangível relacionado à ciência e tecnologia, a que se atribuem valores que justificam a sua preservação para futuras gerações, incluindo o conhecimento científico e tecnológico que é produzido pelo homem, além dos saberes, das práticas de ensino e de pesquisa, e de também todos aqueles artefatos e espécimes que são testemunhos dos processos científicos de desenvolvimento tecnológico e de ensino, considerando os documentos também em suporte de papel, documentos arquivísticos e bibliográficos, além dos instrumentos científicos, máquinas, montagens e etc. Em relação ao patrimônio bibliográfico, é importante que nós ressaltamos na dissertação a importância da análise dos bibliotecários, né? Eles devem estar aptos a identificar, numa massa crítica de material, quais obras têm valor ou missão patrimonial, né? E essa atribuição de valor de patrimônio não é algo automático, não é algo assim mecânico, né? Faz-se necessário que haja uma avaliação das coleções, como parte também do processo de formação e desenvolvimento de coleções. E a autora Helene Richard, ela recomenda a prudência para que não se atribua estatuto de patrimônio a todos os elementos antigos de uma coleção. Daí, nós ressaltamos a importância da avaliação das coleções e utilizamos como base a obra da professora Simone Weitzel, da Unirio, em que ela fala que a avaliação das coleções é um recurso fundamental para ajustar essas políticas de desenvolvimento de coleções de um modo geral e as de seleção, aquisição e desbastamento em particular. Em relação ao patrimônio bibliográfico universitário, nós utilizamos a definição de patrimônio universitário segundo a União Europeia. Então, a definição de patrimônio bibliográfico universitário se insere na definição de patrimônio universitário da União Europeia. O patrimônio universitário engloba, então, todos os bens tangíveis e intangíveis que estejam relacionados com as instituições de ensino superior e o seu corpo institucional, assim como com a comunidade acadêmica, que é composta pelos professores, pesquisadores e estudantes, e também todo o meio ambiente social e cultural que dá forma a este patrimônio. O patrimônio universitário, então, é composto por todos os traços tangíveis e intangíveis da atividade humana que se relaciona ao ensino superior, sendo uma grande fonte de riqueza acumulada que nos remete diretamente à comunidade acadêmica de professores, pesquisadores, estudantes, seus modos de vida, seus valores, conquistas e sua função social, assim como os modos de transmissão do conhecimento e a sua capacidade para inovação. Nós trabalhamos com artigos também do professor Fabiano Cataldo de Azevedo, e ele se refere a Gerhard Namer e Maurice Halbach para dizer que a biblioteca é um local de memória, porque ela abriga memórias coletivas, que são os livros. E, baseando-se em Namer, ele aborda a biblioteca como um espaço acumulativo dessa memória social, que é simbolizado pela guarda de livros que representam produções que trazem em si a memória coletiva de uma época e passam a se configurar como lugar de memória. Trabalhamos também com Pierre Nora, que fala dos lugares de memória, e com Eduardo Ismael Murguia e Silvia Iassuda, quando eles dizem que a biblioteca, por ser uma instituição de preservação, de guarda, ela guarda e disponibiliza documentos, registros do passado, né,
que são constituídos de variados suportes que representam, então, a memória coletiva desse grupo de pessoas. E, assim, podem ser chamadas de centros de memória. Aí nós falamos, né, do contexto em que a Biblioteca Paulo Gás se insere. A biblioteca tem a sua origem na antiga Escola Nacional de Química, atual Escola de Química, e essa abordagem histórica foi importante para a valorização da memória científica institucional. Então, procuramos entender o contexto histórico para poder compreender o patrimônio bibliográfico universitário e compreendendo sempre a obra dentro desse contexto histórico, né? Aí ressaltamos a importância desse estudo para a formação e desenvolvimento das coleções. Entender a coleção no contexto em que ela se insere. E aí destacamos alguns pontos em ordem cronológica importantes para a biblioteca, alguns até a criação da Biblioteca Paulo Gás. A Paula chegou a falar na parte da manhã. A biblioteca é criada em julho de 1933 na Praia Vermelha, e de início ela constituía-se como um posto de informação, e o acervo na época foi formado através de doações. E aí, em 1937, a Universidade do Brasil foi criada, e nessa mesma data a Escola Nacional de Química foi agregada à Universidade do Brasil. Em 1965, a Universidade do Brasil passou a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ainda nesse ano a Escola Nacional de Química passou a denominar-se Escola de Química. Em 72, a Escola de Química passou a funcionar aqui na cidade universitária, na Ilha do Fundão, e em 2007 a biblioteca recebeu por testamento a doação de uma verba com fins de revitalização do seu espaço, com apoio da empresa Unipar, que era uma empresa do Paulo Gaia, né, que foi um ex-aluno da Escola de Química, e por esse motivo é que a biblioteca recebeu o nome do seu benfeitor. Na dissertação tem outros pontos importantes, mas aqui para o evento nós selecionamos esses. E aí é importante pensar que as bibliotecas, elas não se afirmam como lugares de memória somente por serem instituições culturais, né? Mas destaca-se sobretudo o valor das coleções que ela abriga e que constituem o seu patrimônio. E o acervo da Biblioteca Paulo Gás tem semelhança também aqui com a Biblioteca do Centro de Tecnologia. Os alunos que frequentam a nossa biblioteca também frequentam aqui, pegam livros lá, pegam livros aqui. Nós atendemos as áreas, né, dos cursos da EQ: Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Bioprocessos, Química Industrial, além de atender as disciplinas do programa de pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. E, assim, a Biblioteca Paulo Gás, ela possui o conjunto completo de dissertações e teses que foram defendidos nos programas de pós. Então, a completude desse acervo também enquadra a Biblioteca Paulo Gás como um lugar de memória científica institucional. E dentro desse conjunto, destacamos aquelas dissertações e teses que foram de autoria de ex-alunos que depois ingressaram como docentes da Escola de Química. Então, representam a história acadêmica desses ex-alunos que se tornaram professores. E a produção intelectual também é representada pelos livros de autoria de professores da EQ, traduções também de autoria e coautoria de professores da EQ. Então, toda essa massa crítica de material confere aqui um lugar de destaque no cenário educacional e científico da universidade. Nós identificamos as coleções que viriam a compor nós identificamos as obras que viriam a compor as coleções especiais da biblioteca, e para isso nós utilizamos a definição de coleções especiais da Universidade de Glasgow.
Eles afirmam que as coleções especiais são aquelas coleções de livros e arquivos consideradas suficientemente importantes ou especiais para serem preservadas para gerações futuras. Frequentemente são muito velhas, raras ou únicas ou frágeis, e tendo pesquisa significativa e valor cultural. E por vezes esses itens que estão separados dentro de uma coleção, eles não são em si mesmo raros ou valiosos, mas o que acontece? Eles ganham importância a partir do contexto em que eles foram coletados, ou porque formam uma massa crítica importante de material sobre um determinado tópico. Quer dizer, a soma daquelas obras é maior do que as partes. E como é que nós identificamos essas coleções? Realizamos uma revisão de literatura para a construção dos capítulos da dissertação e selecionamos os critérios que seriam adotados. Selecionamos 7 por serem as principais características que foram atribuídas pelos autores consultados na pesquisa, e aí nós transformamos em critérios aplicáveis. Então, identificando as coleções, colocamos os critérios adotados e os respectivos autores que tratam do assunto. Por exemplo, obras de origem estrangeira. Quem trata do assunto é o Didier Travier. Geralmente são obras difíceis até de serem encontradas e por isso se relacionam com o segundo critério. Obras difíceis de serem encontradas, obras escassas, únicas. Geralmente as obras estrangeiras muito antigas, elas são difíceis de serem encontradas, Muitas não foram reeditadas, e quem menciona essas obras escassas, únicas, é Carvalho, Travier e a Universidade de Glasgow. No que se refere ao terceiro critério, colocamos obras fragilizadas. A Universidade de Glasgow menciona essas obras fragilizadas. No quarto critério, vem as obras mais caras, com valor no mercado livreiro. Geralmente as obras mais antigas são obras mais caras pela dificuldade de serem encontradas, e o Didier Travier menciona essa questão. No quinto critério, vem as obras que vêm ao encontro dos objetivos da instituição, de acordo com a história e com a missão da biblioteca, tem conteúdo científico de interesse institucional. O Didier Travier também menciona essa questão. Em sexto lugar, nós colocamos as obras com significado histórico, obras com valor de memória e valor como artefato, valor de patrimônio. E utilizamos os autores Carvalho, Guichard, Menut, Travier e a Universidade de Glasgow. Em sétimo lugar, são as obras que são produto próprio da universidade. Então, vem as monografias, as dissertações, as teses, e constituem-se também como suportes dessa vida intelectual da instituição. Aí nós utilizamos Guichard, Menut, Travier e a Universidade de Glasgow. A seguir, nós selecionamos as obras do acervo e colocamos os critérios, que cada conjunto de obras apresentava. Então, por exemplo, nós selecionamos algumas obras de referência, e dentro desse conjunto das obras de referência, a maioria de origem estrangeira são obras que são difíceis de serem encontradas por não ter sido reeditadas. Muitas dessas obras não podem ser adquiridas facilmente, algumas já estão esgotadas, não foram reeditadas. São obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a sua história e missão, e geralmente são as obras mais caras com valor no mercado livreiro. Selecionamos também uma série chamada Perfil Analítico e um composto químico. Esses exemplares são muito consultados e a maioria está fragilizado, pelo devido
pelo intenso manuseio. A biblioteca possui um só exemplar de cada, e são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, também de acordo com a sua história, com a sua missão, e a biblioteca atribui importância na preservação dessa coleção. Selecionamos as traduções e livros de autoria principal ou secundária de professores da Escola de Química, né? Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a história, com a missão, apresentam um conteúdo científico de interesse institucional e, além disso, tem a questão do valor de memória pela autoria, né? Por serem professores da Escola de Química. Selecionamos também, em quarto lugar, os livros de autoria principal ou secundária de professores de outros institutos da UFRJ. Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a história, com a missão, apresentam um conteúdo científico de interesse institucional e tem valor de memória, apresentam valor de memória também. Em quinto lugar está a coleção de teses e dissertações dos programas de pós-graduação da Escola de Química. Destacamos essas teses e dissertações de autoria desses ex-alunos que se tornaram professores da escola. Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a missão, apresentam conteúdo científico de interesse institucional, importância científica nacional e internacional, ressaltando que muitos desses trabalhos deram origem a pedidos de patente, né? E são obras que são produto próprio da universidade, tem a questão do valor de memória. E as teses, por último, as teses e dissertações de autoria de professores da Escola de Química, que foram defendidas em outros programas de pós, mas que os professores trouxeram um exemplar para a nossa biblioteca. Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a missão, têm importância científica e o valor de memória. Como conclusão do trabalho, nós ressaltamos a importância do estudo das coleções especiais como parte desse processo de formação e desenvolvimento de coleções, e através dessa identificação podem ser desenvolvidas ações de valorização e de preservação desse patrimônio bibliográfico universitário. Ressaltamos mais uma vez a importância da avaliação da coleção e a valorização das memórias institucionais. Ela também se traduz nesse emprego de esforços, né, para dar a conhecer e preservar os acervos que constituem o patrimônio da biblioteca e que representam a memória científica das instituições, ressaltando sempre a importância das bibliotecas nessas dinâmicas de preservação, de organização, disseminação desse conjunto de referências materiais que constituem e qualificam a nossa memória social e o nosso patrimônio informacional. E aqui estão as referências do trabalho. Vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, por e-mail. Eu fiz uma apresentação, tive que fazer um recorte assim, para o tempo que me foi proposto, mas estou à disposição para qualquer coisa que necessite, podem entrar em contato. Obrigada. Um composto químico. Esses exemplares são muito consultados e a maioria está fragilizado, né, pelo intenso manuseio. A biblioteca possui um só exemplar de cada, e são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, também de acordo com a sua história, com a sua missão, e a biblioteca atribui importância na preservação dessa coleção. Selecionamos as traduções e livros de autoria principal ou secundária de professores da Escola de Química,
né? Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a história, com a missão, apresentam um conteúdo científico de interesse institucional e, além disso, tem a questão do valor de memória, pela autoria, né? Por serem professores da Escola de Química. Selecionamos também, em quarto lugar, os livros de autoria principal ou secundária de professores de outros institutos da UFRJ. Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a história, com a missão, apresentam um conteúdo científico de interesse institucional e tem valor de memória, apresentam valor de memória também. Em quinto lugar está a coleção de teses e dissertações dos programas de pós-graduação da Escola de Química. Destacamos essas teses e dissertações de autoria desses ex-alunos que se tornaram professores da escola. Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a missão, apresentam um conteúdo científico de interesse institucional, importância científica nacional e internacional, ressaltando que muitos desses trabalhos deram origem a pedidos de patente, né? E são obras que são produto próprio da universidade, tem a questão do valor de memória. E as teses, por último, as teses e dissertações de autoria de professores da Escola de Química, que foram defendidas em outros programas de pós, mas que os professores trouxeram um exemplar para a nossa biblioteca. Também são obras que vêm ao encontro dos objetivos da biblioteca, de acordo com a missão, têm importância científica e o valor de memória. Como conclusão do trabalho, nós ressaltamos a importância do estudo das coleções especiais como parte desse processo de formação e desenvolvimento de coleções, e através dessa identificação podem ser desenvolvidas ações de valorização e de preservação desse patrimônio bibliográfico universitário. Ressaltamos mais uma vez a importância da avaliação da coleção e a valorização das memórias institucionais. Ela também se traduz nesse emprego de esforços, né, para dar a conhecer e preservar os acervos que constituem o patrimônio da biblioteca e que representam a memória científica das instituições. Ressaltando sempre a importância das bibliotecas nessas dinâmicas de preservação, de organização e disseminação desse conjunto de referências materiais e materiais que constituem e qualificam a nossa memória social e o nosso patrimônio informacional. E aqui estão as referências do trabalho. Vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, pelo e-mail. Eu fiz uma apresentação, tive que fazer um recorte assim, para o tempo que me foi proposto, mas estou à disposição para qualquer coisa que necessite, podem entrar em contato. Obrigada.